Olá, Indaiatuba! Papo Livre chegando na telinha da sua TV. Obrigado pelo carinho da audiência e a paciência, é claro, pelos próximos 30 minutos. Vamos estar juntos aqui no canal 26 UHF. O nosso programa de hoje começa com a professora Alessandra Lucena e nós vamos falar de uma escola diferente, uma escola que tem uma proposta muito interessante que, se você não conhece, vai conhecer agora. Alessandra, obrigado por estar aqui conosco. Imagina, obrigada a você, Jair, por oferecer esse espaço aqui para nós, para a gente poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho. Legal, você não precisa ficar com a mão assim, foi orientada a não ficar com a mão, porque ela estava se Ai, mexendo muito obrigada, aqui. Jair. Então você pode soltar a mão, vamos ótimo. conversar, vamos lá. Alessandra, fala um pouquinho da Green School. Bom, a Green School é uma escola que atende crianças desde de bebês. Atualmente a gente está atendendo crianças até o 2º ano do ensino fundamental. Nós escolhemos ir aumentando esse ensino fundamental de forma gradual. Então, a cada ano aumenta-se uma sala, para a gente não quer que a escola cresça demais. Porque a escola é uma escola que a gente tem um olhar muito individual para a criança, né? É uma educação que não é uma educação de massa. Então, é uma escola que a gente mantém ela menor, porque é mais fácil, você conhece todo mundo, né? E eu, graças a Deus, ainda conheço todas as minhas crianças, as minhas famílias, para a gente poder tentar atender as necessidades de cada um deles, né? Outra questão que é muito importante para nós na Green School é a questão do vínculo afetivo que a gente constrói lá dentro. Que é a primeira coisa que a gente vai estabelecer com as famílias, tanto com a criança e principalmente com o pai e a mãe, né? E o bilinguismo, que é algo que a gente desenvolve também com as crianças a partir de 1 ano e meio. As crianças ficam imersas no inglês, já para desenvolver a oralidade e a compreensão da língua. E, nesse caso, o bilinguismo é inglês? O inglês é americano. As nossas professoras, todas elas tiveram experiência fora do país, né? E são formadas em letra, algumas em pedagogia também. E a gente também faz um estudo, porque o inglês é um grande desafio, porque o inglês que vou trabalhar com a criança, um bebê, é um inglês diferente de quando você trabalha com um adulto. Então, a gente tem um projeto também dentro da escola de formação continuada, onde a gente faz esse trabalho de estudo mesmo, como trabalhar essa língua inglesa, porque o ensino bilíngue no Brasil, ele não tem uma legislação, ele não tem um currículo. A escola tem essa liberdade de criar, né? Como para nós é muito importante, como é a criança, nós estamos estudando para atender essas necessidades e sem fazer a confusão, porque na verdade não há um mito, né, que se confunde as duas línguas, mas não, né? Então a gente faz esse trabalho lá com as crianças e a gente começa primeiro com o oral e a compreensão. Alessandra, não dá um nó na cabeça da criança? Eu vou contar um caso para você. Eu conheço uma criança que a mãe é brasileira, ela nasceu na Inglaterra e o pai é alemão. E ela ela entende bem, fala bem o alemão, mas ela mistura, ela fala uma coisa em português, um alemão e um inglês, quer dizer... É ótimo isso. Ela está adquirindo, na verdade, até 4 anos de idade, 4, 5 anos, a criança, ela tem a capacidade de aprender até 4 línguas ao mesmo tempo. E o que é normal para ela? Como ela está adquirindo essa fala, essa linguagem, ela mistura realmente. Lá na Green, as crianças misturam. Mas isso é um bom sinal, porque isso mostra que para ela aquele objeto, ele tem 2 nomes. O que a gente trabalha muito, que esse ano a gente fez e a gente está vendo uns resultados bem legais, é realmente assim, olha, agora é aula de português, agora é aula de inglês. Então a criança já começa a ter a referência e fazer essa distinção. Então ela já sabe que com aquela professora é em inglês e com a outra vai ser em português. Mas o que a gente espera é que realmente haja essa mistura. Aí conforme ela vai crescendo, isso vai sumindo, tá? Mas elas aprendem muito rápido, né? O cérebro é muito plástico e elas absorvem isso que até assusta, né? Às vezes os resultados que a gente espera assim, sempre são ultrapassados. E assim, a gente começa a escrita no fundamental com 6 anos, mas a gente já está notando o interesse para aprender a escrever em inglês já com 5, 4 anos e meio, porque como ela começa a alfabetização em português e ela entra em contato com o inglês, ela já sabe essa diferenciação, então ela também quer escrever em inglês, né? Então é muito positivo, é mais estímulo. A questão do estímulo da língua inglesa também auxilia na alfabetização em português, nas questões da matemática, porque estimula o cérebro
a pensar mais e tudo mais. Né? Aliás, pensar é uma coisa, ontem eu conversava com uma amiga minha, tem muita gente que tem preguiça de pensar, né? O adulto chega numa determinada idade, o jovem, né, ele tem preguiça de pensar, ele não quer pensar, ele quer que venha tudo mastigadinho para ele engolir. Exato. Aí os Big Brother da vida emplacam, que é uma beleza, né? O cara perde totalmente o senso crítico. Fala para mim alguma coisa, esses projetos que vocês desenvolvem lá, o que você tem de interessante que você pode mostrar, falar para a gente aqui? Então, os projetos, exatamente a premissa maior é fazer a criança pensar. O que a gente espera, né, como objetivo maior, é desenvolver a criticidade desde cedo, para que realmente eles não aceitem esses Big Brothers e tudo mais. Os temas são escolhidos, né, em assembleia com as crianças, né, e sempre em torno que a diferença aí é trazer a pesquisa, a problematização. Né? Então, por exemplo, a gente está trabalhando com um tema esse ano da Mata Atlântica, tá? Do primeiro ano do ensino fundamental. Então, a gente começa fazendo, onde tem Mata Atlântica, quanto já foi devastado? A gente não dá pronto. Né? Então, a criança, juntamente com a família, com a mediação da professora, a gente começa a construir esse conhecimento. Só que o grande nó, que algumas escolas que são construtivistas, que é uma coisa que a Green não é, apesar, ela tem uma educação diferenciada, mas a gente não se posiciona como construtivista, por quê? O projeto ele não pode ser aberto. Ele precisa ter um fechamento. Então, conforme a criança vai buscando dado, ela vai trazendo, monta cartaz, ela conta, ela vivencia, ouve história, ouve música, chega uma hora que ele precisa ser fechado. Como que a gente faz isso? A gente faz a produção de um texto coletivo, onde a professora é a escriba para auxiliar no processo de alfabetização. Nessa, enquanto a professora está ali escrevendo junto com eles, a gente está ensinando coerência textual, a criança a raciocinar como faz um texto. E esse trabalho a gente começa a fazer a partir de 3 anos da construção textual. Então, é porque a criança fala o texto, né? Se você pedir para ela fala, ela verbaliza. Só que ela precisa do comportamento escritor e leitor. Por isso a professora vai escrever. Mas hoje eu fico muito feliz porque, por exemplo, o meu segundo ano, que seria a primeira turma da Green, que é a turma que vem crescendo junto com a Green School, para você ter ideia, as carteiras na Green School, elas são em formas de U, porque as crianças precisam se olhar, o professor facilita, porque ele tem acesso a todos os alunos, é em forma de assembleia. E os alunos foram me questionar por que tinha que ser em U. Você disse que a disposição... não é um atrás do outro. É um meio círculo para... Entendi, para um ver o outro. Para fazer essa discussão. Aí no centro, quando tem atividades que precisam trabalhar em grupo, eles se organizam no centro, eles mexem as carteiras também, mas não tem aquela disposição de um atrás do outro que a gente vê nas escolas mais cheias, né? Que você coloca um atrás do outro, mal consegue mexer na carteira. Lá não, a gente coloca esse U por causa da roda de conversa e mesmo na hora das atividades de registro. Só que as crianças não entendiam muito bem, né? Então eu fui chamada para poder ser questionada. Por que tem que ser assim? Então o aluno com 6 anos, 7 anos já tem essa visão. Né? Outra coisa também que eles me questionaram, porque eu sou muito rígida com a alimentação. A alimentação lá... Isso é uma coisa que eu ia perguntar para você, que eu vi aqui na pauta, que vocês fazem, a criança fica num período semi-integral, é isso? No fundamental é semi-integral. E vocês têm alimentação lá? Sim. E essa alimentação é uma alimentação, é uma alimentação simples, porém a gente tenta trazer o mais natural possível e saudável. Então não tem fritura, não tem refrigerante, não tem guloseimas, né? A fruta, o suco natural, é um carboidrato que a criança precisa do carboidrato, mas é um carboidrato em que a gente faz o bolo lá, faz o pão de queijo lá. Então, a gente tem todo esse cuidado. Só que aí, esses alunos que já são críticos, eles vieram me questionar por que eu não posso trazer lancheira, né? Ou por que eu não posso trazer o suco de caixinha e tudo mais, né? Aí a diretora tem que ir na sala, conversa, explica, e aí nós chegamos num consenso, eu e a turma, que a gente vai fazer a lancheira saudável. Então, isso é para você entender um pouquinho que o projeto, ele desenvolve essa criticidade, a gente fica muito feliz. Talvez outros diretores fossem achar um absurdo, como eu vou sair daqui da minha sala para responder para o aluno por que não da lancheira, né? E aí foi exatamente porque eles viram no carrossel, né? Porque o carrossel traz uma visão de escola, esse né? é um dos problemas que a gente vê, porque para quem trabalha com marketing sabe disso, que a criança, ele é o ser mais fácil de ser induzido. Sim. Então, quando você faz uma campanha focada na criança, você consegue formar rapidinho a opinião dela. E se você tem programas, que acho que no nosso tempo não era bem assim, mas hoje existem programas focados no consumo
infantil. Exatamente. E aí é complicado, realmente, como é que você vai concorrer com o carrossel com hábitos totalmente diferentes? É refletindo, é trazer esse carrossel para dentro da sala de aula, que foi como a gente fez lá. E então vamos lá, o que o carrossel tem de legal? O que a Green School tem de legal? E qual que é real? Qual que é imaginário, né? O que é? Porque a criança também precisa ter essa faixa etária, você já precisa trazer um pouco mais para a realidade, né? E no final das contas eles chegaram à conclusão que a Green School era super legal, porque tinha uma diretora mais legal, porque a diretora do carrossel, graças a Deus, era muito chata. Era um carrasco. E a gente vai nessa linha. E essa questão do consumo também é uma coisa muito importante lá para nós, que a gente trabalha nessa vertente da educação ambiental. A gente sabe que 80%, por exemplo, quem escolhe a escola hoje são as crianças. Né? Eu vejo isso lá, quando a criança gosta do espaço, do nosso trabalho, a criança acaba definindo. E a gente tem um trabalho que não é radical, mas é fazer a criança pensar sobre o consumismo. Então, por exemplo, é Dia das Crianças. A gente conta a história, como ele surgiu, por que ele surgiu, o que importa nesse Dia das Crianças, né? Além de ganhar brinquedo, que vai ganhar lá fora, qual que é o barato do Dia das Crianças? Então, é brincar, estarmos juntos, e eles confeccionam o próprio brinquedo. Então, a gente tenta fazer também um trabalho para que eles pensem num consumo responsável. Não é que vai deixar de consumir, mas é consumir com responsabilidade. Será que eu preciso realmente, sei lá, de 20 canetas coloridas, né? Ou do caderno do Homem-Aranha? Fazer essa reflexão. A gente não proíbe nada, mas é sentar junto com a criança e fazer pensar. E, consequentemente, os pais também vão nessa linha, né? Porque a gente percebe muitas vezes, os pais esperam algo mais consumista. E a gente busca a simplicidade, para resgatar esses valores humanos também que estão bem perdidos, né? É verdade. Gente, estou conversando aqui com a Alessandra Lucena. Eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho, eu quero voltar a conversar com ela, mas vou falar um pouco mais de educação de uma forma mais abrangente. E eu tenho certeza que esse assunto está interessante para você, porque você vai ficar aí e vai esperar a gente voltar. Não sai daí. Opa, de volta aqui com o nosso Papo Livre de hoje. A gente está falando sobre educação. Nós falamos agora no primeiro bloco da Green School. Aqui comigo a Alessandra Lucena, que é a diretora da escola. Ela que está, como ela mesmo disse, diferente da diretora do Carrossel. Ela é um anjo e as crianças adoram ela. Uma coisa que você falou para mim antes da gente, no intervalo, inclusive, foi que o aniversário lá de vocês é diferente, né? Não tem Sim. presente. Não, o projeto de aniversário na Green School, o objetivo maior é estabelecer a amizade, reforçar a amizade. Então, a turminha decora um bolo para o amigo. E aí é o único dia que entram as guloseimas, né? Canta-se o parabéns e a turma faz um cartãozinho. Não tem troca de presentes, não tem lembrancinha e também não tem aquela história de entrar refrigerante, salgadinhos. Porque, na verdade, a escola não é um buffet infantil, né? A escola ela tem uma função social que é, além de tudo que a gente tem para trabalhar dos conteúdos conceituais, é estimular essa questão da valorização da amizade, do ser, do contato com o outro, né? E o que chama mais atenção de todos nós é que a criança gosta muito desse trabalho. Ela nem lembra de presente ou de lembrancinha, né? Então é um projeto super simples e que dá super certo lá na Green. Você fala aqui que a proposta pedagógica ela tem uma perspectiva baseada no Vygotsky, no Paulo Freire e no Vallon. Isso. Onde você situa eles nesse trabalho que você faz? Na verdade, assim, quando a gente dá, a primeira coisa é a parceria, né? Por exemplo, a gente acredita que é uma escola aprendente. Então, todos nós, da diretora até a faxineira, os pais, todos estamos aprendendo, não é só a criança, né? A gente considera que na relação professor e aluno, o aluno também ensina ao professor. Outro aspecto também, que é um pressuposto da proposta, o ambiente influencia, as relações humanas desse ambiente influenciam no processo de aprendizagem. É por isso a questão da afetividade que a Vallon nos complementa, né? É uma criança que está feliz, que se sente acolhida, o rendimento dela é maior. Uma mãe que está, principalmente das crianças menores, que é primeiro filho, que está insegura, se a gente acolhe essa mãe, abraça junto com a mãe, né? Quando tem alguma dificuldade de aprendizagem, o rendimento da criança melhora 100%. Porque escola e família tem que ter uma relação de confiança, né? E isso Vallon e Vygotsky nos ajuda. E o Paulo Freire, vem a questão dele nos auxiliar muito na metodologia de projeto, nessas relações dentro da escola também, essa educação crítica
que ele propõe, que é fazer o aluno pensar. O aluno é um sujeito, né? Por isso que a gente não adota sistemas didáticos, mas sim livros didáticos, né? Que complementam o trabalho de projeto e da alfabetização, porque o livro ele dá mais autonomia para o professor e não mexe tanto na proposta pedagógica da escola, né? Então, é nesse sentido, mas tudo, né, a gente pensa levando em consideração esses pressupostos, essa fundamentação teórica. Alessandra, né? você tocou num ponto muito interessante que eu sempre troco uma ideia com alguém sobre esse assunto, isso não tem como escapar. Você acabou de falar que essa relação escola-família ela é muito importante no desenvolvimento do aluno. Como é que você está avaliando essa questão hoje, que a gente vê principalmente, muito embora, eu quero fazer uma ressalva aqui, domingo agora, se não me engano, vai passar um programa muito interessante sobre escolas públicas que dão muito certo e são ótimas escolas. Mas a gente vê nas escolas públicas uma defasagem, uma coisa totalmente fora disso que nós estamos conversando aqui. Parece que nós estamos falando de Marte aqui. Sim, né? Exatamente. O conceito que você traz aqui de uma aluno, outra parece que nós situação, estamos falando de aluno marciano. E nós estamos falando de Indaiatuba, Brasil. Né? E eu tenho uma amiga que é professora, ela dá aula num colégio aqui, uma escola pública de Indaiatuba, que ela, às vezes ela sai em crise de choro da sala de aula de ver os adolescentes são assim impossíveis. Quer dizer, ela fala, o que eu estou fazendo aqui? Essa é a questão que ela faz para ela mesma. Como é que você avalia essa questão? Olha, eu trabalhei na rede pública estadual paulista há 20 anos e acabei me desligando para cuidar da Green, né? Claro que a situação da Green é uma situação muito peculiar, até devido à grande frustração que eu tive na rede estadual, que eu acabei indo para essa escola. Mas uma coisa eu aprendi muito na rede. A escola precisa se abrir um pouco mais. Nós, muitas vezes, culpamos demais a família e hoje a gente vive um momento em que a escola também tem que ajudar um pouco esse pai. O pai, às vezes, ele precisa de informação que ele não tem. Às vezes ele toma alguma decisão, alguma atitude com a criança que ele não sabe. E a escola se abrindo, isso pode facilitar. Normalmente, quando o pai é chamado para conversar na escola, ele só é chamado para resolver problemas sérios. Nunca ele é chamado para dar um elogio, mesmo que seja um aluno indisciplinado, que tenha um pequeno avanço, aí é que entra a questão da afetividade, né? Ele não é chamado. E o professor, muitas vezes, como ele hoje a gente vive um momento que o professor, a gente se duvida muito do professor, né? Eu passo isso lá, muitos, será que está batendo no meu filho aqui dentro? A falta de confiança. Por isso que eu abro a escola é aberta, o pai entra, claro que respeitando os limites da escola, né, para não atrapalhar, mas é por isso que eu tento trazer esse pai para mim de forma acolhedora, porque se eu vou falando assim para ele, olha, seu filho é bagunceiro porque você não dá limite, acabou, eu não trouxe esse pai. Ele pode até ser isso que eu esteja vendo. Pode ser essa mais pura e normalmente, verdade, mas assim, eu tenho que receber esse pai, porque ele não dá limite para o filho por algum motivo, e ele precisa de ajuda. E a escola, é por isso que eu falo para você, a gente precisa rever essa função social da escola. Hoje, ela não é mais só para a criança. Atrás dessa criança tem uma família, às vezes tem mais famílias, né? E às vezes uma família com seríssimos problemas. Nós tivemos aqui o prefeito Reinaldo Nogueira outro dia falando dessa campanha desse projeto, melhor dizendo, que ele lançou, pioneiro no Brasil aqui, que é o Projeto Viver, que é justamente para resgatar as pessoas que se enveredam para o lado das drogas e a primeira coisa que se faz é justamente trabalhar a família, é ir buscar na família o que está acontecendo, por que está acontecendo o que está acontecendo, enfim. A família, na verdade, continua sendo o grande esteio da sociedade e ela está meio degringolada. Acho que essa velocidade com que as coisas estão acontecendo, as pessoas estão meio que não sabendo o que fazer com tudo isso, com esse mundo de informação. E é muito individualista, né? Cada um por si. Salve-se quem puder. Exato. E o que eu tento fazer, mesmo quando eu estava na rede, que eu trabalhei numa escola na Morada do Sol, que era uma situação muito difícil, a gente tentava fazer esse trabalho de estar acolhendo, de chamar, conversa, quando a criança... elevar a autoestima. Mas a escola, ela precisa perder um pouco esse medo, porque normalmente ela se fecha, porque não é fácil você lidar com as suas fragilidades. Né? A gente tem que ouvir, você está abrindo, olha, eu vi tal monitora fazer tal coisa, eu tenho que agradecer para o pai. Ou beleza, como eu falo lá, o pai também é o meu monitor que está fiscalizando se ela está girando direito ou não.
E isso dá um resultado excelente na qualidade de ensino e no rendimento do aluno, porque o aluno adora ver o pai lá dentro. Então, a gente faz alguns trabalhos, por exemplo, do pai ir na escola fazer uma aula de culinária. Ontem nós tivemos a presença de avós de um aluno que foi contar como era a infância deles, porque a gente está fazendo um trabalho na área de história. E isso o pai, o avô entra, ele vai ver o furdúncio, que é na hora da troca, na hora da refeição. O pai precisa saber o que é uma escola, né? Claro que a gente, respeitando os limites dela. É diferente das outras que, assim, você não passa da recepção. Você conhece e vê a professora só no dia da reunião. Né? A Green School não, qualquer coisa a gente está chamando e trazendo esse pai. Então, e essas escolas que você está falando desse programa que eu assisti, são diretores que não têm medo, dão a cara a tapa, abre a escola para a comunidade, chama a comunidade para dentro. Olha, que nem a da semana passada foi uma favela de Heliópolis, uma escola de Heliópolis, que o cara mandou quebrar todos os muros e vamos entrar aqui para ajudar. E a escola tem um rendimento excelente no IDEB. Né? Aliás, eu quero até fazer um registro aqui, convidar de público o Adriano Sordilli, que ele é um indaiatubano, mestre em educação também pela Unicamp, e ele é diretor de uma escola em Campinas e está fazendo um trabalho fantástico. O Adriano. Aliás, Giovana, vamos anotar para ligar para o Adriano, porque ele está fazendo um trabalho fantástico. A escola dele é referência na região metropolitana de Campinas. E é uma escola pública. E é um cara abnegado, um cara que dá o sangue pela escola e está tendo resultado justamente porque ele por causa vai por essa linha da afetividade e de trazer a comunidade e dar voz ao aluno. Né? O aluno, hoje, a gente tem que aceitar que tem coisas que eles sabem mais do que a gente e que eles contribuem para isso. Quando o aluno dá a sugestão, ele participa, olha, vamos pintar a sala, que cor que vai ser essa sala? Que seja isso. Ele tem um sentimento de pertencimento àquele espaço. E ele gosta, e ele fica, e ele tem mais vontade de estudar. Né? Então, eu acho que a gente precisa caminhar, e isso não é difícil fazer na escola pública, mas não é impossível. Né? E eu acho que a gente tem que ir por esse caminho. Né? A questão da valorização do indivíduo também é que você acabou de falar, é um assunto que a gente percebe isso no dia a dia, a sociedade cada vez mais competitiva e a gente coloca as pessoas competindo o tempo todo, Sim. A gente percebe por qualquer coisa e aí, obviamente, o individualismo se sobressai, Sim. Porque o navio está afundando mulheres e crianças primeiro. Exato. Né? Então não tem aquela história de, peraí, vamos ajudar, vamos... Não, estou eu, vem o resto. Né? A gente percebe muito isso no mundo corporativo. No mundo corporativo, uma vírgula fora... Só na Petrobras que não, mas qualquer empresa séria, perder uma vírgula, um abraço, não tem conversa. E é aquela competição. E a gente percebe que algumas escolas ou algumas, vamos dizer assim, educadoras, acho que é porque é mais fácil, né? A mídia colabora com isso. Também. E acho que a mídia colabora muito, porque assim, eu vou um pouco na contramão disso tudo, né? E a gente não pode esquecer que a Green School é uma empresa também. Né? Então, Sim. Eu me deparo nessas questões. Por exemplo, se eu coloco uma criança atrás da outra, eu tenho mais aluno por sala, eu ganharia mais. Então, é isso que a gente precisa pensar. Eu tenho uma escola para quê? Só para ganhar dinheiro? Alguns educadores, sim. É uma concepção de educação, de mundo que ele tem. Para nós, na minha história de vida, para mim e para o meu sócio, a situação é um pouco diferente. Dá para a gente ter uma empresa, mas também oferecer um ensino de qualidade. E essa questão que é muito forte para mim, sempre foi porque eu me lembro de participar de cursos com professores, educadores, na própria Unicamp, que no horário do almoço, um passa por cima do outro. Eu lembro uma vez que eu estava grávida e o que é de praxe? Deixar a grávida se você imagina. E aquilo sempre me incomodou. E uma das coisas que a gente trabalha, porque lá as crianças é que se servem, né? Com 6 anos eles vão montando o prato, tem que ficar atrás, esperar o outro, controlar a ansiedade. E são essas pequenas coisas, né, que a gente precisa trabalhar com a criança. Agora, isso é muito lento. Você tem que fazer um trabalho com o professor, porque o professor também está nessa sociedade e ele chega lá dentro muitas vezes não acreditando que esse tipo de situação, de método, possa ter algum resultado. Por isso, da importância desse trabalho de formação continuada. Os próprios pais precisam de explicação, porque às vezes se confunde que é uma escola alternativa que se pode tudo. Não é assim. Ela é alternativa no sentido... Mas não é bagunçada. Exatamente. Não é escola de riponga, né? Não é? Eu até me veio à mente uma linha de escola que é mais ou menos assim.
mas não vou falar, mas é mais ou menos, é muito alternativa. Aí sim, eu sei qual é. Você sabe qual é, alternativa demais, né? Não. E aí... Tanto que nós usamos alguns métodos tradicionais para complementar a alfabetização. Se você me perguntar, olha, qual método de alfabetização você usa? Eu preciso estudar aquela turma. Tem turma que é a alfabetização fonética, tem turma que vai ser um método um pouco mais tradicional. Se eu tenho uma criança de inclusão, né, um autista, ou um Down, ou uma criança com hiperatividade, tudo isso vai depender da escolha desse método. Mas eu uso muita coisa do ensino tradicional porque é importante. Existem coisas do ensino tradicional que complementam o nosso trabalho, né? E o que me preocupa é que a Green chegou uma época que o pessoal confundia com isso, né? Por ser verde, ter alimentação saudável, e é completamente o oposto. As crianças trabalham muito lá. Gente, conversei, tive um papo extremamente agradável aqui com a Alessandra Lucena. Alessandra, obrigado pela sua participação. Foi bom conhecer você e a sua escola. Obrigada a você. O espaço está aberto, volte outras vezes, vamos falar mais sobre educação, porque a gente precisa disso. Sem educação e sem família estruturada, sem um bom lastro, a sociedade vai virar um caos amanhã ou depois. Já está nesse processo, é que nem água na cantareira, né? Vai usando, não entra, acaba, não tem jeito. Mas é alarmista, é assustador, mas é isso mesmo. Se a gente não tomar cuidado, não se policiar para proporcionar uma boa educação para os filhos e uma boa estabilidade emocional em casa, o país, o mundo vai ser difícil de se viver. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você, pode contar comigo sempre. Tá certo. Você de casa, obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência e da paciência. A gente se vê no próximo encontro. Até lá, fique com Deus, muita paz.